consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajudou os profetas, 400 homens, e disse-lhes a guerra contra Ramote e Gileade, ou deixa-o ir. E disseram-lhes: sobe, porque Deus dará nas mãos do rei. Amém. E a igreja diz: amém. Vou sentar, eu vou ser breve, vou ser rápido. Estava nessa tarde estudando essa palavra em relação a respeito sobre aliança. E para nós fazer aliança com alguém, primeiro nós temos que saber o histórico daquela pessoa que está com a gente, para ver se dá certo. Quando a gente faz uma conta, a gente tem que começar no começo, não pelo meio, né? Você tem que começar para levantar uma casa, um prédio, né? O que você tem que fazer primeiro? Primeiro é ter o terreno, né? E o terreno de Deus é quem? O terreno de Deus somos nós. Amém? Então essa semente aqui, que é a palavra de Deus, ela sendo plantada num coração fértil, né? Numa terra boa, ela vai dar frutos. Eu quero dizer, irmão, mandei um telefone para um grande amigo meu, que ele fez o meu estatuto. Depois vou criar a ata e vou levar no escritório para registrar o meu ministério. Se a irmã quiser, converse com ele, eu vou ter o telefone dele para você. Então aí, não sei se juntos, se acerta aí. É uma pessoa que foi muitos anos da Igreja Batista, né? E o irmão Angel, não sei se vocês conhecem aqui, eu acho que o irmão Flávio vai conhecer, né? Angel, grande homem de Deus, ele que fez o estatuto da minha igreja, do ministério. E nós temos que pedir a Deus a direção. Então, Deus confirmou para mim, eu estava em Santo Tomé, cheguei hoje de manhã. E Deus confirmou essa palavra para eu trazer para você nessa noite. Josafá e Acabe, quantos Acabe não existem aqui dentro do Currais Novos? E também quantos Josafá também não tem aqui dentro do Currais Novos? Eu estou falando no sentido literal, para que vocês venham entender a palavra. Amém? Aí eu faço a pergunta, obrigado. Eu faço a pergunta a você: qual é a atitude que você quer ter? De Acabe ou de Josafá? É dura, né, a palavra? Mas eu estou trazendo uma palavra temperada, dura, dentro da palavra. Muita gente aqui não gosta de mim porque eu procuro viver aquele que prega. Você quer conhecer o homem de Deus? Veja se a família dele está no altar, está na presença de Deus. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Quer conhecer o homem de Deus, a mulher de Deus? Visite lá a casa para ver se a casa é organizada ou eles parecem um lixo, um chiqueiro. Conheça o homem de Deus visitando a casa dele. Não julgue pela aparência. Amém? Então o que a gente temos que fazer hoje? Qual é a revelação dessa palavra que eu quero trazer para vocês? Explicar para vocês que vocês têm que ter a atitude de Josafá em certo ponto. Pois Josafá, ele fez essa aliança que quase que ele perdeu a sua própria vida por ter feito a aliança com um homem que não tinha visão do reino de Deus, que era Acabe. E Acabe, ele tentou colocar em um balaio de gado. Josafá era o rei de Judá, era um homem crente. E você nunca ande com alguém que não professa a mesma fé que você professa, que não tem a mesma linha de raciocínio, de doutrina, sabe? Porque é com gato e cachorro. Mas cedo ou mais tarde vai ficar se estranhando e brigando. Vai se levantar o joio, o tropeço. E nós temos que aprender a ser bênção na casa de Deus. Não ser tropeço, como Acabe foi. E eu quero dizer para você, meu irmão, tá gravando aí, eu vou colocar nas minhas redes sociais essa palavra. Essa palavra muitos vão entender e vai receber, vai tomar posse. Alguns vão até
querer me isolar, me bloquear, e não querer mais me seguir na rede social. Eu não estou nem aí, porque eu estou aqui para pregar o que a igreja precisa ouvir, não o que a igreja quer ouvir. Amém? Deus, nessa noite, irmãos, me trouxe uma revelação profunda dentro dessa palavra. Vocês que têm Bíblia aí, abra aí em 2 de Crônica 20. Depois eu aconselho você a ler todo o capítulo, que é do 31, do 1 até o 37. Mas eu gostaria que você lesse apenas do 31 ao 37. Alguns de vocês poderia me ajudar a eu pregar a palavra de Deus? Você quer me ajudar a pregar? Irmãos, a inveja, você quer conhecer uma pessoa invejosa? Essa pessoa nunca chega perto de você para se apresentar e chamando você por aquilo que você é. Sempre ele diminui. Sempre chama você, não sim, irmãozinho. Você às vezes é missionário, presbítero, evangelista, mas não tem força para abrir a boca para se dirigir a pessoa e chamar por aquilo que a pessoa é. Então isso já é um ponto que você tem que estar atento, que essa pessoa não gosta de você. Deseja que você até cresça um pouquinho, mas não mais do que ele, ou mais do que ela. Quem está entendendo a palavra aqui? Então, meu irmão, Josafá, ele perdeu nesse momento, discernimento. Ele fez aliança com uma pessoa que ele não podia fazer. Missionário, tá? É aí aonde muitos hoje, trazendo os dias de hoje, se envolvem, se afilia em um ministério, aonde a pessoa está ali, aonde vai todo mundo, os babão, vão tudo ir atrás. Deixa a pessoa sozinho na congregação, não vem dar um apoio, não vem ajudar. Porque um pastor que tem pulso, que tem jogo de cintura, que tem determinação, ele diz: irmão, nós abrimos aqui, nós estamos abrindo outra ali, mas você fique lá, não deixa a pessoa lá sozinha morrendo na praia. Está entendendo, meu irmão? E minha irmã? Leia aí, missionário, para mim, por gentileza. 2 de Crônica, capítulo 20, do 31 ao 37. Oitavo do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safiro, filho de Alias e filho de Messulão, da casa do Senhor, dizendo: sobe Aquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que me trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta para ajuntaram todo o povo. O 5. E que os dei na mão dos que têm contigo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o dê àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que repartem as fendas. Amém. Bom, acho que eu passei um pouco aqui, porque a Bíblia do meu irmão, os versículos é bem pequenininho, entendeu? Eu já estou com a vista cansada, mas é aqui mesmo assim. Já estou com a vista um pouco cansada, mas deu certo aqui, amém? Vamos passar a volta para o irmão. Parafrasear aqui, mas Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: a guerra contra Ramote e Gileade, ou deixa-o ir? E disseram-lhes: sobe, porque Deus dará nas mãos do rei. Amém. E a igreja diz: amém. Amém. Pode sentar, eu vou ser breve, vou ser rápido. Estava nessa tarde estudando essa palavra.
em relação a respeito sobre aliança. E para nós fazer aliança com alguém, primeiro nós temos que saber o histórico daquela pessoa que está com a gente para ver se dá certo. Quando a gente faz uma conta, a gente tem que começar no começo, não pelo meio, né? Você tem que começar para levantar uma casa, um prédio, né? O que você tem que fazer primeiro? Primeiro é ter o terreno, né? E o terreno de Deus é quem? O terreno de Deus somos nós. Amém? Então essa semente aqui, que é a palavra de Deus, ela sendo plantada no coração fértil, né? Numa terra boa, ela vai dar frutos. Eu quero dizer, irmão, mandei um telefone para um grande amigo meu, ele fez o meu estatuto, depois vou criar a ata e vou levar no escritório para registrar o meu ministério. Se a irmã quiser, converse com ele, eu mandei o telefone dele para você. Então aí, vocês se acerta aí. É uma pessoa que foi muitos anos da Igreja Batista, né? E o irmão Angel, não sei se vocês conhecem aqui, eu acho que o irmão Flávio vai conhecer, né? Angel, grande homem de Deus, ele que fez o estatuto da minha igreja, do ministério. E nós temos que pedir a Deus a direção. Então, Deus confirmou para mim, eu estava em Santo Tomé, cheguei hoje de manhã. E Deus confirmou essa palavra para eu trazer para você nessa noite. Josafá e Acabe, quantos Acabe não existem aqui dentro de Currais Novos? E também quantos Josafá também não tem aqui dentro de Currais Novos? Eu estou falando no sentido literal para que vocês venham entender a palavra. Amém? Aí eu faço a pergunta, obrigado. Eu faço a pergunta a você: qual é a atitude que você quer ter? De Acabe ou de Josafá? É dura, né, a palavra? Mas eu estou trazendo uma palavra temperada, dura, dentro da palavra. Muita gente aqui não gosta de mim porque eu procuro viver aqui que prego. Você quer conhecer o homem de Deus? Veja se a família dele está no altar, está no presidente. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Quer conhecer o homem de Deus, uma mulher de Deus? Visite lá a casa para ver se a casa é organizada ou eles parecem um lixo, um chiqueiro. Conheça o homem de Deus visitando a casa dele. Não julgue pela aparência. Amém? Então o que a gente temos que fazer hoje? Qual é a revelação dessa palavra que eu quero trazer para vocês? Explicar para vocês que vocês têm que ter a atitude de Josafá em certo ponto. Pois Josafá, ele fez essa aliança que quase que ele perdeu a sua própria vida por ter feito a aliança com um homem que não tinha visão do reino de Deus, que era Acabe. E Acabe, ele tentou colocar em um balaio de gado. Josafá era o rei de Judá, era um homem crente. E você nunca ande com alguém que não professa a mesma fé que você professa, que não tem a mesma linha de raciocínio, de doutrina, sabe? Porque é com gato e cachorro. Mas cedo ou mais tarde vai ficar se estranhando e brigando. Vai se levantar o joio, o tropeço. E nós temos que aprender a ser bênção na casa de Deus. Não ser tropeço, como Acabe foi. E eu quero dizer para você, meu irmão, tá gravando aí, eu vou colocar nas minhas redes sociais essa palavra. Essa palavra muitos vão entender e vai receber, vai tomar posse. Alguns vão até querer me isolar, me bloquear e não querer mais me seguir na rede social. Eu não estou nem aí, porque eu estou aqui para pregar o que a igreja precisa ouvir, não o que a igreja quer ouvir. Amém? Deus, nessa noite, irmãos, me trouxe uma revelação profunda dentro dessa palavra. Vocês que têm Bíblia aí, abra aí em 2 de Crônica 20. Depois eu aconselho você a ler todo o capítulo, que é do 31, do 1 até o 37. Mas eu gostaria que você lesse apenas do 31 ao 37. Alguns de vocês poderia me ajudar a eu pregar a palavra de Deus?
Você quer me ajudar a pregar? Irmãos, a inveja, você quer conhecer uma pessoa invejosa? Essa pessoa nunca chega perto de você para se apresentar e chama você por aquilo que você é. Sempre ele diminui. Sempre chama você, não sim, irmãozinho. Você às vezes é missionário, presbítero, evangelista, mas não tem força para abrir a boca para se dirigir a pessoa e chamar por aquilo que a pessoa é. Então isso aí já é um ponto que você tem que estar atento, que essa pessoa não gosta de você. Deseja que você até cresça um pouquinho, mas não mais do que ele, ou mais do que ela. Quem está entendendo a palavra aqui? Então, meu irmão, Josafá, ele perdeu nesse momento, né, discernimento. Ele fez aliança com uma pessoa que ele não podia fazer. Missionário, tá? É aí aonde muitos hoje, trazendo para os dias de hoje, né, se envolvem, se afilia em um ministério, aonde a pessoa está ali, aonde vai todo mundo, os babão, vão tudo ir atrás. Deixa a pessoa sozinho na congregação, não vem dar um apoio, não vem ajudar. Porque um pastor que tem pulso, que tem jogo de cintura, que tem determinação, ele diz: irmão, nós abrimos aqui, nós estamos abrindo outro ali, mas você fique lá, não deixa a pessoa lá sozinha morrendo na praia. Está entendendo, meu irmão? E minha irmã? Leia aí, missionário, para mim, por gentileza. 2 de Crônica, capítulo 20, do 31 ao 37. Foi não aceitar meus corpos erros, que teve do amado calor do braço dele. Caí no abismo tão profundo, parecia o fim de tudo, não tinha como sair. O inimigo preparou o plano para fazer em pedaços a minha vida e me destruir. Mas o Senhor quebrou o braço e fez. Hoje estou guiado pela sua mão, e é somente dentro do meu coração. O inimigo se levanta contra mim, 7 vezes cairá. Enquanto você não entender como funciona o Evangelho, Deus nunca vai te dar um ministério. Deus só vai dar um ministério quando você aprender a ser humilde. Deus não dá gente arrogante, não. O ministério não, Deus só dá gente humilde. Seja humilde e Deus vai te levantar aqui nessa terra. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Deixa eu orar por você. Deus querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, da forma que o Senhor, meu Pai, fez com Josafá, dando um grande livramento, mesmo assim ele ainda sofreu perdas, meu Pai, mas o Senhor teve misericórdia do teu servo e usou pessoas para abençoar ele. Eu peço agora em nome do Senhor Jesus, traga pessoas para abençoar esta obra aqui, meu Pai. Traga pessoas, meu Pai, para somar aqui nesse lugar em nome do Senhor Jesus. Restaura o casamento, restaura a amizade, restaura o ministério. E que a pessoa que ofendeu, a pessoa que impediu, meu Pai, que venha ser tocado pelo Espírito do Senhor. Visita agora, meu Pai, as pessoas que são inimigos dessa obra, para ter misericórdia, meu Pai, dessas pessoas, e essas pessoas vêm pedir perdão. Aleluia. Porque, Senhor, o Senhor, meu Pai, não esqueceu Josafá. O Senhor, meu Pai, permitiu que ele fizesse aliança com Acabe, com o ímpio. Às vezes Deus permite, missionário, você fazer aliança com alguém que não tem a mesma visão que você tem, mulher de Deus. Amém, Deus permite, igreja, você botar alguém dentro da sua casa e essa pessoa ser uma cobra e depois te picar, mas o veneno não vai te parar, o veneno não vai te matar. Deus, ele está contigo, igreja. Venha, meu filho, cantar para encerrar.
Glória a Deus. Aguenta ficar em pé 3 minutinhos. Aguenta ficar em pé 3 minutinhos. Vamos adorar a Deus. Eu quero que vocês adorem comigo também. Eu quero que você adore. Não importa a circunstância que você está passando. A pessoa que te fez mal, que impediu de você levar a palavra de Deus, vai vir pedir perdão. Porque se não vier pedir perdão, as portas vai fechar, vai ter perda, vai ser maldição para a vida dessa pessoa. Viu, meu irmão? Eu estou falando aqui debaixo da direção de Deus e pela direção do Espírito Santo de Deus. Aquele que se levanta como um crente fiel, irmão, ou se converte, ou vai embora, ou Deus recolhe e desce a sepultura. 3 coisas que acontecem. Amém? É sério que eu estou falando aqui, meu irmão. Quem briga com um crente em hora de oração, agora eu estou falando de crente, agora crente manda lá, não se preocupe não, que não vai acontecer nada. Mas se o crente é de oração e serve a Deus em espírito e em verdade, meu irmão, Deus ele honra. Aquele que tenta lhe bloquear, que tenta lhe atrapalhar, não quer lhe ajudar, como aconteceu aqui no Cornol. Um pastor falou, não vou dizer o nome dele por questão ética. O pastor disse: se ele quiser cadeira, ele vai trabalhar e comprar. Cadeira, eu não dou cadeira a ele, não. É inimigo da obra. Aí a igreja nunca vai crescer também. Porque ele está plantando, ele vai colher o que ele está plantando, ele vai colher. A gente só colhe aquilo que ele planta, irmão. Amém? Então não deixe a soberba entrar no seu coração. Não deixe a inveja entrar no seu coração, querido. Solta. Presta atenção na letra dessa música. Eu peço pelo amor de Deus, medite a letra dessa música, meu irmão. Presta atenção. Eu navegarei no oceano do Espírito Abre seu e coração. ali adorarei Abre seu coração, meu irmão. ao Deus do meu amor. Deixa as feridas. Deus curar a sua ferida. Eu adorarei Deixa Deus curar a sua ferida. ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem com misericórdia, que enche-me de sono. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem com misericórdia, enche-me de sono. Eu navegarei buscando o Espírito. Deixa Deus curar a ferida da tua alma. Aleluia. Alma seu coração. Ao Deus, Aleluia. Cura a ferida nessa noite, meu Pai. Arranca essa casca, meu Pai, dessa ferida na alma dessa irmã, Senhor. Derrama o bálsamo sobre a vida dela, sobre essa igreja. Dá um refrigério, Senhor.
Toca, Jesus, toca, restaura, traga cura, traga libertação, encha esse templo, meu Pai. Todos Deus que magoaram a tua serva aqui nesse lugar, venha pedir perdão aqui nesse lugar em nome de Jesus. Restaura, meu Pai, restaura o ministério da tua serva, meu Pai, em nome de Jesus. Confirma, Deus, a vitória, em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho e em nome do Deus Espírito Santo. E uma linda salva de palmas para exaltar o nome do Senhor Jesus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorro de mim. Sei que eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Me adoramos, Espírito, e em verdade te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, e entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, e entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó meu Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer
atributos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor, de espírito e em verdade, onde flui o amor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor, de espírito e em verdade, onde flui o amor. Amém? A segunda estrofe eu deixei para lá porque é muito comprido, né? Tem que repetir. E eu quero apenas aqui, já comi aqui 4 minutos do meu tempo, eu quero aqui deixar aqui um versículo, alguns versículos da palavra de Deus. E eu quero deixar aqui como fundamental aqui esta revelação, quando Salomão se expressa, orientando o povo de Israel a perdoar, deixar o pecado. E Provérbios 28, versículo de número 13, é um texto bem conhecido, né? Bastante bem conhecida, a casa de Deus. Graças a Deus, minha esposa recebeu alta hoje, né? No hospital, graças a Deus, foi para a avaliação do médico. Já fiz o meu BO lá em Serra, né? Na perda do aparelho que eu tive lá. Tive em Santo André, a terra da família da minha esposa. Estive lá, né? Quarta-feira eu fui, na quinta-feira eu vim, foi ontem de manhã, né? E graças a Deus está sendo uma bênção, amém? Amém. Hoje meu primo veio, ele é instrutor de capoeira, veio hoje para a abertura desse evento, vai ser na praça agora, está acontecendo, amanhã vai ser em um colégio aí, né? Teve lá em casa ontem, hoje veio me abençoar, trouxe para mim algo que eu tinha pedido desde a semana passada, pastor, uma máquina de tirar cabelo. Rapaz, acredita que o homem trouxe para mim essa máquina de tirar cabelo? E rapaz, para eu tirar o cabelo do meu filho e tirar o meu. Né? E sempre é João Paulo que tira o nosso cabelo, né? Ele usa a máquina dele que tem lá. E aquele que trouxe foi uma boa, vários peitos, trouxe um kit completo. Ele disse que comprou, usou umas 3 vezes, guardou. Franciel, ele é filho da minha esposa, ele é filho da minha tia, né? Ele mora aí em Passo Saraú, na Zona Norte. Ele é professor, ele dá aula de religião, e ele é professor de matemática e é instrutor de capoeira da Cordão de Ouro. Ele veio um carrão no chip dele, ele comprou um chip, ano 2016. Fiquei muito feliz. Né? Da outra vez ele veio na motozinha dele, dessa vez ele veio com a parte da família do carro. Veio lá em casa, foi lá só me abençoar hoje lá em casa. Trouxe presente para meu filho, para minha esposa, para mim. Pensa, graças a Deus. Só não vou dizer os itens, o único item que eu cito é que foi só da máquina. Né? Outras coisas aqui, deixa quieto. Amém? Então, esse aqui eu estou contando bênção, né? Isso eu creio que depois, quando eu vim para cá, ter essa aliança com vocês, né? Com o seu pastor, com vocês comigo, né? E as coisas estão começando a prosperar. Né? Então, se Deus está fazendo isso comigo, vai fazer melhor com cada um de vocês. Amém? É só permanecer firme e ser humilde. E a irmã ali, a irmã Leitinha, viu, irmã? Se você sentir no coração escolher ele para ser o seu pastor, viu? Você vai estar em boas mãos, viu? Porque é um homem de Deus. É um homem de Deus, tanto como eu também sou, você sabe, né? E eu perguntei a ela essa semana, pastor, se ela não queria se batizar, eu ia dar o discipulado a ela, e quando fosse para batizar ela, eu ia convidar você ir comigo, para a gente ir, né, batizar ela. Só que ela disse que agora não está preparada, né?
Mas despreparada. Deixa Deus trabalhar, minha filha, viu? Porque Deus tem promessa, Deus tem pressa na tua vida. Amém? Não sai da presença de Deus. Olha a palavra, ela é uma palavra um pouco meio exortativa, né? Uma palavra assim de advertência, mas é uma palavra de Deus. Amém? Um dia desse, pastor, eu fui falar à igreja. Um versículo para uma pessoa ali, ele disse: põe a sua boca no pó. Ele não gostou. Mas não fui eu que falei, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Lamentação, né? 3:22. Bom, está na Bíblia. Então vamos pegar a folha para rasgar e jogar fora. Né? Aí depois eu usei Isaías 37, 29, que eu não tenho mais dúvida. Por causa do seu furor, por causa da sua rebeldia, eu colocarei o meu anzol nos teus lábios, no teu nariz, e puxarei, aprendendo foi muito, hein? E puxarei, farei você voltar pelo caminho por onde você veio. Isaías 37, 29. Fazer o quê? A palavra de Deus. Amém? Só que essas palavras hoje o povo não quer mais ouvir, não, né? Palavra de correção, de conserto, o povo não quer ouvir. Provérbio 28, versículo 13. Amém? Falta 3 minutinhos para eu terminar a minha oportunidade aqui. Estou de olho aqui no reloginho, viu? Ó, presta atenção a essa palavra, viu, pastor? Ouviu, irmão? Quem está no altar aqui comigo, diga amém. Amém. Ouviu, irmão? Amém. Irmão, uma das coisas que está acabando, destruindo muitas igrejas por aí para trás, ainda bem que a graça aqui não tem, viu? Igreja por aí, irmão, é a pessoa ligada, conversando com esse PDV, se levantando, indo para beber, indo para banheiro, é no celular, e o pregador se matando, suando a camisa do altar, a metade da igreja ouvindo, a metade não está ouvindo. Rapaz, isso desconcentra a gente, né? Amém? Mas ainda bem que, graças a Deus, alguém não tem. Provérbio 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões. Ó, Salomão está falando aquele, não está especificamente dizendo quem é, e que igreja é, né? Aquele que encobre, isso aqui está incluindo todo mundo, não é só o povo de Deus, não, minha gente, é todo mundo, amém? Aquele que encobre as suas transgressões, aquele, né, que não as confessa e deixa, não alcançará a misericórdia, ou alcançará a misericórdia, né? Aquele, viu? Olha o que é que Salomão está falando aqui, ó. Tem que confessar e deixar. Tem gente que confessa de manhã, mas não deixa à tarde. Então Deus manda nós confessar e deixar. E aí eu concluí agora, dando nó para o inimigo não desatar, fechando com chave de ouro. Agora eu vou trazer uma palavra agora mais light, mais diet. Amém? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Aí como eu amo essa palavra. Meu irmão, o apóstolo Paulo estava fazendo uma declaração incondicional, pastor. Olha o que ele se expressou, como ele se expressou. Ó, 2 Coríntios, guarde bem, ó. Marque na sua Bíblia essa palavra, viu? 2 Coríntios, vou repetir de novo, que é de tático, né? Quando a gente repete 2, 3 vezes, a gente consegue gravar melhor na memória, né? Amém? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Paulo, ele começa falando assim, ó. Bendito é o Deus e o Pai da misericórdia. Bendito é o Deus que nos consola todos os dias em nossas tribulações, para que a gente possa estar sendo consolado, para que a gente possamos consolar os outros que precisam ser consolados com o mesmo consolo que vem de Deus. Entendeu aí, igreja? Para eu consolar alguém, eu tenho que estar consolado primeiro. Para eu abençoar alguém, eu tenho que estar sendo abençoado. Para eu perdoar alguém, eu tenho que aprender a perdoar. Porque quem não perdoa não será também perdoado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pai seja conosco. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas
aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus que foi nos dado. E no versículo 26, Paulo fala assim: ó, o Espírito do Senhor Jesus nos intercede com gemido inexprimível. E no 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E outra versão diz assim: contribui, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Mas para aqueles que foram chamados para o seu decreto. Amém? Eu creio, irmãos, que todos aqueles que deixam sua vida natural, secular, né, paralela, né, e se dedica ao Evangelho de Cristo, duas coisas que tantas que eu podia falar aqui, eu vou falar sobre isso, assim, na minha percepção de ver, de entender, né, na minha concepção espiritual, é importante na vida de todos nós, né? Primeiro, reconhecer que é pecador, né? Segundo, enfrentar todos os dias e dizer não ao pecado. Pecado da avareza, pecado da cobiça, né? Da inveja, da falsidade, da hipocrisia, do fariarismo, né? O pecado da mentira, do engano, né? Da manipulação do homem em nós, que muitos, quando vê que não consegue lhe manipular, de colocar você dentro de uma caixinha de fósforo, né? Falando no sentido assim literal para você entender, duas coisas eles fazem: te isola, te bloqueia você, não quer nem contato com você. Segundo, eles não ajudam, mesmo podendo ajudar, não ajudam. Então essas pessoas, eles deixam a gente morrer na praia mesmo, viu? Deus sabe o desejo que eu tenho de abrir um trabalho para juntar o povo, para ensinar o povo, orientar, colocar em prática aquilo que eu aprendi durante 25 anos no Evangelho, que eu venho, né, me enchendo da graça de Deus. Mas Deus falou primeiro: meu filho, primeiro eu vou preparar você, para você primeiro salvar a sua casa, depois você vai tentar salvar aí, com a minha ajuda, claro, né, com a ajuda de Deus, a gente salvar os outros. E hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Como todo mundo sabe aqui, né, eu tenho minha filha, a meu genro, 2 netinhos, que serve a Deus ali na Malhada, né, na igreja do pastor Claudinho. Eu, minha esposa e meu filho estamos tentando abrir o nosso próprio ministério independente, mas procurando manter comunhão com todos os pastores de outras igrejas, né? Procurar seguir a paz com todos, que não é fácil, né? Porque muitos querem lhe ajudar. No mês passado eu tive essa visão, eu até passei aqui com o seu pastor, né? Vou falar aqui para vocês também. E essa visão que Deus me deu foi de madrugada, de entendimento, a visão de entendimento, entendeu? Revelação de entendimento. Que as pessoas até querem que a gente cresça, mas não mais do que eles, entendeu? Eles querem até ver você, né, se destacando, né, crescendo. Agora não pode crescer mais do que eles. Isso aí, Deus me mostrou isso. Muitos aqui dentro do Corló pensam dessa maneira. Até que, semana retrasada, uma pessoa veio a mim e falou: olha, se ele quiser comprar cadeira, ele trabalha e compra, eu não dou não. Isso traz tristeza ao coração da gente, né? Mas quando eu venho para a Bíblia, eu fico feliz, sabe por quê? Porque Jesus, quando ele entrou na cidade de Nazaré, ele não foi aceito não, no meio da família, no meio dos amigos, no meio da família, principalmente da família. A própria família rejeitaram Jesus Cristo. É só você ler a história. 30 anos fora de Nazaré, quando ele chega, que ele entra na sinagoga, que ele começa a pregar o livro do profeta Isaías, que ele senta na cadeira do meio e ele diz: olha, a partir de hoje o fim de cativeiro de pecado acaba hoje. E esse livro aqui encerra hoje, se cumpre hoje. E sentou na cadeira do meio, e a Bíblia fala que teve um zum lá dentro. Teve um vexame. As pessoas expulsou Jesus à força de dentro da sinagoga. Em uma outra ocasião, ele entrou numa cidade com os discípulos a pregar, e o chefe lá, o prefeito da cidade, naquela época, né, o governante, não existia prefeito, existia alguém, uma autoridade, né, que mandava ali. Fala para eles ali que a gente não quer eles aqui, não quer, não tem tempo para estar ouvindo essas coisas que eles andam pregando aí, não.
Jesus foi impedido na cidade de levar a palavra de Deus. Paulo também foi impedido também. Entendeu? Então vai acontecer isso comigo, mais cedo ou mais tarde. Aconteceu há uns 2 meses atrás, já aconteceu aqui dentro do Panol comigo. Mas Deus é tão bom que eu preguei com o Iveio um dia. Eu preguei da Paraíba e preguei aqui em Corraial quando eu cheguei. Porque Deus é fiel. Deus, irmão, Ele honra aquele que prepara a palavra, paga o preço. A gente faz um jejum, estuda a palavra, paga o preço, se prepara. Quando é de noite, aí a pessoa, aí vem o cara, não, a igreja que não quer vir, não quer que você venha, eles não querem ouvir você, não. Rapaz, doeu, viu? Não é fácil, não. Aí na hora que eu vim para a Bíblia, Jesus passou, eu passei pela mesma situação, semelhante à situação de Jesus. Meu irmão, a gente tem que estar preparado para ser rejeitado. Amém? Diga para a sua irmã aí, seu irmão, diga, esteja preparado para ser rejeitado. Esteja preparado, meu irmão, minha irmã, para ser rejeitado, porque nós estamos no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo exige renúncia. Lucas 9, 23 está escrito que se Jesus olhou para aquela grande multidão, pastor, que estava caminhando com ele, e Jesus vendo que a maioria daquela multidão queria de Jesus só apenas os milagres. Aí o que foi que Jesus olhou para eles e falou? Ali em Lucas 9, 23. Se você quiser, se Jesus está lhe dando livre-arbítrio, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Depois, toma a sua cruz e depois me siga-me. Agora, se você quiser, Jesus não obriga ninguém a seguir ele. Agora, se você seguir ele, você tem que ser uma pessoa que tem uma palavra sim, sim, não, não. Achei muito bonita a palavra da irmãzinha aí. Disse, eu vou, pastor, hoje eu vou. Amém. Venha mesmo, meu irmão. Irmã, venha mesmo, porque uma outra vez ela disse que iria e não foi, mas graças a Deus, permaneça assim, meu irmão, que Deus vai te honrar, viu? Deus vai abrir as portas para você. Porque o Evangelho, para acontecer um milagre, minha irmã, é perseverança e obediência. Hebreus 10, 36. Né? Perseverar na fé e obedecer a palavra de Deus, e as promessas do lhe alcançarão. Aí no 37 diz assim: porque no pouquinho de tempo aquele que prometeu virá e não tardará. Jesus, ele vai vir, e ele não quer ver uma igreja, né, parada, né, fria, cheia de contenda. Não, Deus quer ver uma igreja imaculada, uma igreja pura, uma igreja santa, que tenha comunhão uns com os outros, que tenha amor no coração, que nós estamos aqui para estender as mãos, eu e você precisando de mim, eu precisando de você, nós ajudamos uns aos outros. Deus quer, isso aí, irmã, é união, é comunhão. O Salmo 133 está escrito: oh, tão bom e consolável é que os irmãos vivam em união. Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e buscais a santificação, porque sem a qual jamais verá a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 18, o Paulo ele diz também assim, ó, que se for possível, tenha-se paz com todos. Agora, concluindo aqui, dando logo para o inimigo desatar, amém? Fechando com chave de ouro. Romanos 12, 21. Olha o que Paulo fala: não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal. O mal está escrito assim, vence o mal com o quê? Com o bem. Meu irmão, você fazer o bem a quem faz o bem é fácil. A gente amar quem nos ama é muito fácil, né? Agora, a gente amar aqueles que cortam as costas, é aquele ali queimando, né? É colocando você, né, mais baixo e pintando uma imagem que você não é, deixando você mais sujo que poder de papo. É difícil chegar perto de alguém assim, você sabe que aquela pessoa é fofoqueiro, não gosta de você, é falso, e você está ali, ó, né, servindo ali, estaria abençoando aquela pessoa que está ali amaldiçoando. Mas Deus nessa noite, minha irmã e meu irmão, fala para nós nessa igreja, fala para nós: não se deixe ser vencido pelo mal. Todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam. Amém? Para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmão? Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e 18, está lá escrito: orar sem cessar, em tudo de graça, porque esta é a vontade do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aqui
trazer uma palavra que encontra-se no livro de Mateus. Essa palavra está escrita em Marcos, está escrita também em Lucas, e eu precisaria aqui uns 40 ou 50 minutos mais ou menos para explanar, né? Já estou plano de fundo. Como o nosso pastor aí só deu 10 minutos, eu vou apenas fazer um resumo dentro dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Mateus, capítulo de número 9, leia aqui, pastor, por gentileza, aqui para mim, por favor, do 19 ao 22. Mateus 9, do 19 ao 22. Glória a Deus. Sandra, vem ver aqui que eu estou enxergando muito pequenininho, por favor. E Jesus, levantando-se, seguiu os discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo, e disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. A igreja diz? A igreja diz? Amém. Amém. Como eu já disse, né, essa palavra, ela precisa de um tempo bom para explanar, já estou pano de fundo para explicar, aplicar, amém? E essa mulher, ela passou durante 12 anos, para tentar o tratamento, e ele não conseguiu. Porque o tratamento dela, o que ela estava passando, enfrentando, era espiritual. Às vezes, pessoas olham para nós e tem um momento do vale, um momento do deserto, tem um momento da prova. Como um ano tem 4 estações, né? Cada uma estação ela tem um clima diferente, né? E a gente tem que conseguir se adaptar nela, né? O tempo do outono, da primavera, do verão e do inverno, né? E cada um desse tempo é uma fase difícil. Nem todo mundo consegue se adaptar ao inverno e nem todo mundo consegue se adaptar também no verão, porque é quente demais, né? E no inverno, porque tem pessoas que têm sinusite, né, como a minha esposa. Eu tenho vontade de morar ali na Serra de Santana, mas uma vez por ano ali no inverno, faz muito frio e ela não se dá, ela vai ficar, né, faltando fogo ali com o nariz entupido, que tem problema de sinusite, acontece isso. E isso em lugares frios, pessoas que têm esse tipo de problema não conseguem se adaptar. Mas essa mulher, ela conseguiu se adaptar com a enfermidade que ela tinha. Ela era uma mulher rica, ela vendia compras, né? Pessoas como rainha, príncipe, rei, fazendeiros, esposa de fazendeiro, pessoas de dinheiro que comprava na boutique dela, né? Na loja dela, que tinha condições de comprar. Era esse tipo de pessoas traduzindo para a linguagem de hoje, né? Eram pessoas da alta sociedade, que frequentava, né, a loja dela. E ali ela foi vendendo, ela foi acabando, ela foi falindo, ela foi diminuindo no seu, né, na sua posição financeira. E chegou um momento que ela não tinha mais condições de pagar um médico particular que estava ali cuidando dela. Naquela época os remédios eram raiz de pau, era coisas do mato, né? E não existia farmácia naquele tempo, né? E naquele tempo existia alguns lugares lá que era até proibido fazer remédio, garrafada, essas coisas, porque era dado como bruxo, ou bruxa, né? O rei, ele tinha dado um decreto que aquele que fizesse esse tipo de garrafada, remédio, essas coisas assim, né? E fosse pego, era para prender e matar.
Então era proibido, até a medicina naquela época era proibido. Mas só que essa mulher, ela tinha, né, o seu médico particular. Mas chegou um momento quando ela disse para o médico, ela falou assim para o médico, ela disse: olha, eu não tenho mais nenhum denário para pagar a consulta, mais uma consulta. Sabe o que foi que esse médico fez? Simplesmente, literalmente o abandonou. Mas ela continuou seguindo a sua fé. E veio uma pessoa que, com certeza, essa pessoa era até uma pessoa de Deus, né? Avisando ela que Jesus estava para passar naquele lugar. E essa pessoa, lá na casa de Jairo, Jesus ia estar passando para fazer um milagre ali na casa de Jairo, pois na casa de Jairo existia uma menina, Thalia, né, que ela estava muito doente, estava moribunda, né, uma outra versão. Só que na questão ali de Jesus passar com aquela grande multidão, que por onde ele passava, uma grande multidão caminhava, né, andava com ele. Ela pegou a oportunidade no momento e fez com que ela tomasse uma posição, uma atitude de receber a sua bênção, mesmo ela fraquinha. Segundo alguns historiadores, né, chega a comentar que ela chegou a pesar 34 quilos, era pálida, anêmica, né? Era uma pessoa sem força, ela não tinha mais força nem para andar. E ali ela, quando descobriu que Jesus ia passar bem pertinho ali na casa dela, ela foi tomar um banho e pegou uma roupa que estava lá no baú, há 12 anos guardada, a melhor roupa que ela tinha, e pegou uma capa e colocou por cima dela, porque naquela época existia assim, uma lei que se alguém que estivesse enfermo e estivesse no meio do povo, o povo se afastava, porque não queria pegar aquela doença, né? Então o leproso, ele tinha que ser tratado fora da cidade, era a lei lá naquele tempo, entendeu? Tinha que isolar, até as mulheres, pegando aqui uma pazinha, né, fechando esse parede para abrir um, eu quero dizer para você que até as mulheres naqueles dias, né, vocês lembram dessas naqueles dias, entendeu? 4, 5 dias, né, que a mulher passa, né, ali ela tinha que sair de dentro da sua própria casa, no meio, tinha que abandonar o filho, o seu esposo, os seus afazeres, e se isolar, e ficar lá, até passar, né, aqueles dias, ela ficar boa, para ela voltar, e ela tinha que se apresentar diante de um sacerdote, para o sacerdote ela ia levar um sacrifício, né, e uma oferta, e ali ela saía, ela era liberada para poder voltar para a sua casa, para poder voltar para a casa, né, da sua casa. Você vê como era a lei daquela época, né? A lei Levítico, né, era uma lei muito dura, era uma lei severa, a lei de Levítico. É só você ler o livro de Levítico que você vai ver. Por isso que Jesus chegou e quebrou esse tabu. Jesus cumpriu a lei. Por isso que hoje nós estamos na graça, nós estamos vivendo pela graça. Porque quem vive na lei está vivendo debaixo de maldição, minha gente. Então nós temos que viver na graça. E essa mulher, ela buscou a graça. Essa mulher, ela tomou uma posição. E a Bíblia fala que ela enfrentou a multidão. Qual é a multidão que você está enfrentando? Qual é o problema, a luta que você está enfrentando, irmão? Qual é a situação, a enfermidade, problema na justiça, problema com o filho, na família? Qual é o problema? Qual é a luta que você está enfrentando esses dias, meu irmão e minha irmã? Olha o que essa mulher fez. Ela tomou uma posição e enfrentou duas coisas que ela enfrentou aqui. Ela enfrentou a multidão e ela enfrentou o medo. Porque as pessoas que têm medo não conseguem vencer. É uma das coisas mais terríveis que existe na vida do ser humano, é o medo. Você tem medo de dar um passo mais para frente, né? Tem medo de tomar uma decisão, às vezes aquela decisão mais importante da sua vida, né? Você tem medo de tomar, porque muita gente fica no teu ouvido dizendo não vai dar certo, você não vai crescer, você não vai chegar lá, isso é muito grande para você, e fica metendo medo em você, e você fica com um complexo de inferioridade. Mas nessa noite eu
vai do inimigo, Deus ele vai lhe preparar, lhe capacitar, lhe ungir, lhe separar, lhe abençoar, abrir as portas e dar aquilo que você está pedindo em suas orações. Ora, falta 2 minutos para concluir aqui, porque começou de 8 horas, né? 8 e 8. Estou vendo aqui o relógio, pastor, não se preocupe não. Amém? Essa palavra aqui, irmãos, essa tarde eu passei a tarde estudando, procurando, pedindo a Deus. Eu já preguei muitas vezes essa palavra, em vigília principalmente. A primeira vez que eu preguei essa palavra foi numa vigília lá em cima da serra. Foi 1 hora e 45 minutos. E ninguém ficou cansado, porque eu não saí de dentro da palavra, era dentro da Bíblia o tempo todo. Quando a gente prega dentro da palavra o tempo todo, ninguém fica cansado. Amém? Aí quando a gente começa a misturar a palavra com testemunho, aí o povo cansa. Amém? Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão e irmã, se você tomar essa posição que essa mulher fruto do sangue tomou, enfrentar os problemas, enfrentar a luta, você vai crescer. Se prepare para o culto de ação de graça na tua casa. O ano ainda não acabou. Estamos praticamente na metade do mês, né? De novembro, né? Hoje é quando o mês? 16. Metade, né? Estamos na metade do mês. E tem o mês de dezembro. Daqui para terminar esse final de ano, Deus ele pode virar o seu cativeiro. Deus ele pode dar a sua vitória. Só não murmure. Agradeça a Deus pela prova que você está passando por ela. Porque isso aí é para você dar testemunho depois e o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Amém? E essa mulher, ela enfrentou a multidão. E a multidão empurrava ela. E cada vez que empurrava ela, mais ela ia mais para frente, mais ela estava chegando perto de Jesus. Chegou um momento que essa mulher, ela caiu mesmo nos pés de Jesus. E em pensamento ela disse: se eu apenas tocar na gola do vestido dele, eu serei curada. E a Bíblia fala que ela apenas tocou. Não falou com ele, mas ele queria que ela confessasse. E Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou. Jesus sabia. Jesus sabe nessa noite, minha irmã e meu irmão, se nós estamos tocando nele ou não. Ele sabe o meio do seu coração. Ele sabe como você entrou aqui nessa noite. Ele sabe como eu entrei aqui nessa noite. Eu peguei um cenário de mais de 2.000 contos lá em Serra Corá. Terça-feira ou quarta eu vou estar indo lá para levar um documento que eu encontrei, né? A nota fiscal do celular, para registrar lá na delegacia da civil. E a rádio lá está todo dia noticiando. Hoje eu conversei com uns dos locutores da rádio lá, da FM, de lá de Serra Corá. Estarei indo a Bodó e vou registrar. Eu peço oração a vocês. Não ore para que esse aparelho venha. Venha volte para minha mão. Por enquanto eu estou usando o aparelho da minha esposa. Eu fui na TIM e resgatei o mesmo número, sabe? 90% das coisas eu consegui através do meu e-mail, né? E do CPF que está no aparelho, do meu chip. Eu consegui 90% resgatar. A gente não consegue resgatar tudo não, entendeu? Mas, graças a Deus, 90% eu consegui resgatar. E para a glória de Deus, eu estou dizendo isso aqui para a glória de Deus, eu não perdi minhas plataformas, tanto do Kawaii, como do TikTok, como lá no Instagram, e como também lá no canal do YouTube. As minhas 4 plataformas estão intactas. E estou gravando todo dia, fazendo live todo dia para a glória de Deus. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Apocalipse, vocês têm Bíblia aí, abra no livro da revelação de Deus, o livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 8, amém? Eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que eu abri e ninguém pode fechar, e se eu fechar ninguém pode abrir. Conheço as suas obras e sei que tu és fraco, mas por não ter negado o meu nome, eu guardarei o dia da grande tribulação. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então essa palavra, Deus, ele vem incomodando muito o meu coração. Eu louvo a Deus, né, pela vida das pessoas que estão me dando apoio, me ajudando ali, na segunda-feira. Eu aprendi algo esse ano, está terminando o ano, né? É importante nós termos apenas comunhão com quem quer ter conosco. Amém? Por quê? Porque é bíblico. O apóstolo Paulo, ele fala ali em Romanos 12, 18, né? Se for possível, né? Tenha-se paz com todos. Então eu convido, né? As pessoas dizem que vai, mas quando chega no dia não aparece. E isso também traz tristeza, não é só no meu coração, no coração de Deus também. Porque aquela pessoa mentiu para Deus, não foi para mim. Eu vou, aí não vem. Está agindo igual como aqueles 2 filhos do fazendeiro, né? Que ele falou assim, o pai não convidou, ele convocou, né, os 2 filhos para trabalhar na vinha, né? E ali, na hora um disse, meu pai, eu não posso ir, eu não vou. Aí o outro disse, meu pai, pode contar comigo, eu vou. Aí o que disse que não ia, foi. E o que disse que ia, não foi. Trazendo para os dias de hoje, está acontecendo muito isso, muito, dentro das igrejas. Onde as pessoas não têm compromisso com a palavra de Deus. Quer fazer acepção de pessoas, se isola, quer que a pessoa tenha paz com eles, mas eles não querem ter paz com a gente. E a gente temos que procurar entender o que o evangelista João fala aqui no Apocalipse. Que mesmo que alguém feche uma porta para você, mas Deus, ele abriu uma grande. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, Paulo, ele disse assim, ó: Deus colocou diante de mim uma grande porta, mas também Deus colocou diante de mim grandes adversários. Foi muito adversário para Paulo, mas mesmo assim Paulo não desistiu. Paulo, ele perseverou, ele continuou falando de Jesus por onde ele andava. E a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar, mas se Deus fechar, ninguém pode abrir. Amém? Então nesta noite eu quero que os irmãos entendam. Eu vou falar calmo, falar bem, né, bem rapidinho. E que Paulo ele nos orienta, nos exorta a nós zelar dos dons, dos talentos que Deus nos dá para nós, né? Esperar o momento certo de falar, ter discernimento, domínio próprio, né? Tem uma passagem que diz assim: seja pronto para ouvir e tardio para se irar, né? Não é para pecar, está dizendo ali se irar. Todo mundo se ira, minha irmã e meu irmão. Amém? Tem aquele momento da raiva. Antes que ontem eu perdi meu celular de R$2.000, foi o valor daquele celular. Perdi lá em Serra Corá. Mas não estou preocupado não. Vai os anéis e fica os dedos. Pior aconteceu com Jó. Que Jó perdeu 10 filhos, perdeu a sua riqueza, ainda perdeu a saúde, né? E Jó, mesmo assim, ele sabia que a porta da graça de Deus, né? A porta de abençoar ele estava aberta. E ali ele veio, depois no final, sem murmurar, ele recebeu de volta 2 vezes mais do que ele tinha. O que eu quero que você entenda nessa noite, irmãos, não importa o vendaval, não importa o vale, o deserto que você está passando, as afrontas, as palavras de maldição que é lançado contra você, contra a sua família. Não importa qual é a luta, qual é o problema. Mas esse mês de novembro, tem o mês de dezembro. Muitas coisas podem acontecer de bom para a sua vida, para a vida da sua família, se você depositar a sua fé em Deus e crer mais na palavra e não murmurar. A partir do momento que nós não murmurar e focar, né, nas promessas, como diz em Hebreus 10, 36, ali tem 2 palavras de ordem: perseverar na fé e fazer a vontade de
Deus. Fazendo essas duas coisas, as promessas serão alcançadas. Significa que não precisa nós correr atrás da promessa. A promessa vai nos alcançar. Mas nós temos que fazer, pastor, essas duas coisas. Perseverar na fé, né? E obedecer a palavra de Deus. Amém? Então, a partir do momento que nós fizermos isso, irmão, de cuidar bem da família. Hoje eu passei a tarde todinha, pastor, igreja. Eu gosto de fazer isso. Eu vou contar aqui, para aumentar a fé de vocês. Tem um colégio lá que as mulheres passam lá para pegar as crianças, né? O colégio da creche. E viu eu lavando roupa. Passei hoje a tarde todinha lavando roupa. E a minha esposa está se recuperando da cirurgia. Graças a Deus, aquela mancha que ela tinha no olho foi retirada, né? Um ótimo médico, 30 anos. Interessante que uma cirurgia que ele disse que há uns 30 anos atrás ele levava 20, 30 minutos para fazer no olho de uma pessoa. Hoje ele faz em 1 minuto e 10, 1 minuto e 15 segundos. A cirurgia já está feita. A tecnologia, né? A cada dia aumentando. É um raio que entra lá e vai limpando, tira tudo. Deixa o olho bem normal, perfeito. Faz uma limpeza. Foi isso que foi feito no olho da minha esposa. Amém? E ela está perto para ir lá, para voltar, para ver se precisa fazer alguma coisa no outro ou não, né? Mas segunda-feira já está voltando ao trabalho, né? Hoje eu passei a tarde lavando roupa. Aí uma mulher foi, moço, eu posso filmar você? Porque eu quero mostrar para o meu esposo, que aqui com a roupa eu não vi nenhum lavando roupa. A mulher se admirou comigo. Não pode, né, não tem problema. E ela fez um vídeo, eu vou mostrar para o meu esposo, que é para dar ânimo a ele, para ver se ele faz também lá em casa, do mesmo jeito. Tá vendo aí? O exemplo, né? É importante, irmãos. Por quê? Quem seria eu, que autoridade eu teria eu aqui no altar, pregando num culto de família, se em casa eu não cuido bem da minha própria família? E a Bíblia diz lá nas cartas de Timóteo, que é uma carta pastoral, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, né? Nesses dois versículos, dos dois capítulos, né? Um completa o outro, sabe? Diz assim, ó, aquele que cuida bem do que é seu, né? Como cuidará bem da casa de Deus, se você não cuida dos que são seus? Aí em 1 Timóteo 5, 8, está lá a resposta. Porque aquele que não cuida bem do que é seu, negou a fé e é pior do que o infiel. Por isso que é importante nós cuidar bem da família. Passei pano na casa, fiz almoço, lavei roupa e sempre fazia antes dela estar operada, né, minha filha? Faço isso direto, faço com prazer. Eu gosto de estar no pé do fogão, fazendo a comida. Eu acho bom demais. No dia que vocês quiserem ir lá comer, provar do meu feijão, pode ir. Você vai ver como é que o irmão Ivanês prepara um feijão. Eu preparo um frango no leite, que vocês não tiver cuidado, morde a língua, viu? No leite, viu? O frango ele fica dourado, ele fica como se tivesse sido assado e sem caldo, gostoso, ficou delicioso. No lugar de botar água, eu boto leite. Fica uma delícia. Amém? O arroz afogado no alho. Amém? Feijão com osso tutano dentro. Amém? Eu faço comida mesmo para a pessoa comer e sair satisfeito. Amém? E eu sou diabetes, viu? Diabetes tipo 2. Eu como de tudo. Tomo os remédios, eu estou tomando os 2 tipos de remédio, né, que foi receitado para mim. E eu não deixei de comer nada não, fava com toicinho, gordura, fritura, eu como tudo, massa, eu como tudo. Eu não sinto nada, porque quem me sustenta, quem me alimenta e alimenta a minha alma, é a palavra de Deus e oração, e cuidar bem da família e dar um bom testemunho. Por isso que o inimigo se levanta aqui dentro do ar novo. De vez em quando Deus permite, né? Pessoas, eu vou lá no culto daquele irmão, vou nada, na casa dele, vou nada, ter comunhão com ele, com a família dele, vou nada, comprar cadeira para dar a ele, se ele quiser que trabalhe, compre. Foi falar um dia desse para mim, se quiser ele trabalha e compra a cadeira, não dou a cadeira a ele não, se ele quiser trabalha e compra. Tá vendo aí? Cristão, viu? Filho de Deus, amém? Irmãos, antes de julgar a gente tem que ver se realmente a vida da gente está no altar para julgar o outro, para tirar o arqueiro do olho
do seu irmão, né? Para eu tirar um ciscozinho do seu olho, primeiro eu tenho que ver se a minha vida tem condições, irmão, de eu chegar e tirar o argueiro do seu olho. Primeiro eu tenho que tirar a trave que tem no meu olho para poder tirar o argueiro do seu. Amém? Olha a minha família, quer conhecer o nome de Deus, vai na casa dele. Eu fui um dia desse, pastor, numa casa de um pastor, que eu não vou dizer o nome dele aqui por questão ética, que é revirada, a casa parece um chiqueiro. Ninguém sabe se a pessoa está no banheiro, está dentro, ou está lá no chiqueiro de porco. Todo emanado, todo espalhado, essas coisas, tudo fora do lugar. Agora vai lá na minha casinha lá, humildezinha, simplesinha, pequenininha, tá toda na cerâmica, olha lá para ver se tem alguma coisa fora do lugar. Olha lá para ver se tem sujeira. A gente tem que cuidar do nosso lar primeiro, irmão. Nós temos que cuidar primeiro da família. Se você quer almejar ser missionária, né? Cair no campo, ganhar alma para Deus, primeiro você tem que ganhar a sua família para Jesus primeiro. Amém? Graças a Deus, hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu falo isso sem medo de raiva, eu não falo com orgulho nem com soberba não, pastor. Deus conhece meu coração. A luta e a prova que eu passei aqui, eu não desejo que nenhum de vocês passe o que eu passei. De a pessoa ser apontado, julgado por algo que a pessoa não fez, né? E depois eu lutar pela alma dela e conseguir ganhar ela. Para eu ainda ganhei, né? E hoje está lá a vida abençoada, a família, né? Crescendo. Já tenho 2 netinhos e minha família está todo mundo junto. Veio aqui, e ela se reconciliou aqui, e pediu perdão aqui, e eu perdoei, nós se abraçamos, ela chorou, estava com a pele queimada, com o cabelo desse tamanho, né? Toda magra, né? Agora olhe para ver a belezura dela, a formosura da minha filha. Minha filha é linda. Segunda-feira ela está pregando lá em casa. Não sei se você viu o... Sua filha está aqui congregando aqui, está conseguindo ela daqui. Mas só que ele resolveu querer ficar com o Claudinho, pastor Claudinho, lá nas malhadas, né? Você tirou ela daqui, não para a Assembleia. Parece que nem a Assembleia ficou. Não ficou não. Mas o importante é que ela está na presença de Deus. Mas eu fui para cá, era ele. Tem aqui um treino dele ali para tocar violão. Ele vai à igreja, ele veio por causa disso. Por causa da necessidade. Aí aqui vocês ficaram comigo. Não, mas eu não tenho esse poder não, pastor, tirar ninguém de igreja não. Ele foi porque quis. Eles têm a decisão deles, né? Isso aí também... Mas nesse caso aí você... Eu fui lá para Claudinho, está lá servindo a Deus. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas eu tenho, da minha parte, pastor, eu tenho consciência, graças a Deus, que tenho ética. Eu nunca vou pedir ninguém de uma igreja para ir se congregar comigo lá na minha casa. Mas eu convido para a pessoa ir lá para ter comunhão, como eu estou tendo comunhão com vocês aqui, vocês ter lá também. Isso aí não significa você indo, você está indo para ficar lá, não, é para ir lá ter comunhão, né, e cantar, adorar a Deus lá conosco. Sempre tem lá um lanchinho depois do culto. Toda segunda-feira está uma bênção lá o culto, amém? Então fique com essa palavra dessa noite, amém? Permaneça firme, não esqueça, irmão, que a porta que Deus abriu, Ele não fechou, amém? Ele continua a porta aberta. Agora, só que uma coisa eu quero que vocês entendam, que a luta, as perseguições, apontamento, acusamento, né, vem e vem, viu, pastor? É triste eu dizer isso, mas não vem lá do ímpio não, lá fora não, vem de dentro dos que estão dentro da própria casa de Deus, é o que nos aponta. O povo tem a mania, está dentro é crente, é de uma outra igreja, aí vem ele julgar. O ímpio lá fora não julga não, a gente não. Muito pelo contrário, eu visito aqui as casas aqui, no Pramorá, né, ali no Patorá, e eu sou bem recebido nas casas de todo mundo onde eu chego. Me recebe muito bem. O problema é que eles não querem se congregar, esse povo. Eu convido, eu até fiz convite hoje para 5 pessoas hoje, para vir aqui, vir para cá. Vai lá conhecer, vai lá visitar a igreja Sagrada do São Jesus, fica ali perto do Caíque. Eu faço o convite. Mas o povo tem um coração, né, duro. O povo ele quer que a gente fique na casa dele, lá pregando lá, fazer oração na casa deles. Eles querem receber a bênção lá na casa deles. Mas aqui eles não querem. O que a gente tem que fazer o quê? Continuar perseverando na fé, orando, obedecendo a palavra, cuidando bem da família, né? E aquilo que você vê, meu irmão, que não vem de Deus, não debate não, respeite. Eu posso não concordar a opinião, né, do pastor aí. O pastor tem o direito dele, né? Não
concordar também a minha opinião, mas ele tem que se respeitar um outro, a opinião de cada um, amém? É permanecer firme, é andar na presença de Deus, procurar a servir as pessoas como Jesus serviu. E lembrando que Jesus não agradou a todo mundo. Nós jamais, minha irmã, vamos ter essa autoridade de agradar a todos, porque nem Jesus agradou a todo mundo, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É folha e pó, o que não serve pra usar. Vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Já nasceu, tem que entender. Já venceu, tem o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de como. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro. Nasceu para governar, Deus usa a terra em cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Deus é fiel e verdadeiro. Ele disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, por enquanto está assim, dado, encostado, eu preciso desistir, que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial, quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez tudo igual. Você ainda não entendeu, você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que é filho herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até o cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. Se você disser pra mim, já foi vaso, está quebrado, tudo está assim, jogado nos cantos, encostado, isso desistir, e o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial, Ele deu a vida, sua forma não fez outra igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial, deu a vida, sua forma não fez outra igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém no coração de Deus. É alguém no
coração de Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Tudo calado, né? A porta está aberta para